Nessa aula, nós vamos falar sobre o princípio das forças virtuais, que é um dos métodos baseados em energia para resolver sistemas acoplados. O método é baseado no princípio de conservação de energia, em que o trabalho das forças externas é convertido em energia de deformação elástica do corpo. Quando a gente aplica um carregamento no sólido, esse carregamento equivale, em termos de energia, a um trabalho que está sendo inserido no sólido. Essa energia é usada para deformar o sólido, e se a gente desconsiderar perdas de energia, todo o trabalho exercido pelo carregamento externo é convertido em energia de deformação, que pode ser calculada. Com base nesse princípio, a gente pode determinar, por exemplo, alguma grandeza cinemática do sólido ou de um sistema acoplado. O trabalho realizado por uma força externa no sólido linear elástico é igual à área sob essa curva traçada entre o carregamento aplicado e a grandeza cinemática resultante. Se eu plotar aqui o deslocamento do ponto de aplicação da carga desse pórtico versus a carga aplicada, eu vou ter essa relação linear, e o trabalho, que é a área sobre essa curva, é meio da força externa vezes o deslocamento resultante. Para satisfazer o princípio de conservação de energia, esse trabalho da força externa deve ser igual à energia de deformação do pórtico. Então o que falta agora é calcular a energia de deformação do pórtico. Vamos começar pelo caso simples de um sólido sob tração uniaxial. A energia de deformação de um sólido qualquer é a integral sobre o volume do sólido da densidade de energia de deformação. Considere aqui uma amostra infinitesimal de um sólido de lados dx por dy por dz. O sólido é sujeito à tração uniaxial, de forma que um esforço axial interno Nx é uniformemente distribuído nessa face de área dy por dz, e devido a esse esforço axial interno, esse sólido sofre um deslocamento Ux, que pode ser escrito como a deformação longitudinal do sólido em x, vezes o comprimento Δx. A única tensão e deformação que ocorre no sólido são essa tensão normal em x e essa deformação longitudinal em x. O trabalho exercido por esse esforço Nx sobre esse sólido para deslocar o sólido uma quantidade Ux é a área sobre essa curva. Aqui eu chamei desse trabalho de Wx, que é igual à área desse triângulo. Aqui eu substituí a expressão de Nx e Ux em termos da tensão e deformação resultantes. A multiplicação de dx por dy por dz é o diferencial de volume do sólido. E o trabalho para deslocar esse sólido sob tração uniaxial fica assim, em termos da tensão e deformação na direção de x. Eu posso estender a mesma análise para um caso em que uma força tangencial aplicada no sólido resulta num deslocamento vertical Vy. Essa força tangencial aplicada na área dy dz resulta numa tensão de cisalhamento, e o deslocamento vertical Vy pode ser escrito em termos da distorção γxy do sólido. Expandindo essa expressão para o trabalho da força externa Fy em causar o deslocamento Vy do sólido, eu chego nessa expressão em termos da tensão de cisalhamento σxy e da distorção γxy. Aqui eu fiz separadamente os casos em que cargas puramente axiais e puramente tangenciais eram aplicadas no sólido. Num caso geral em que cargas axiais e tangenciais são aplicadas em todos os planos do sólido, o trabalho total em todas as direções fica essa expressão em termos das componentes de tensão e deformação. Do princípio de conservação de energia, esse trabalho é completamente convertido em energia de deformação do sólido. Então daqui sai, dividindo essa expressão pelo diferencial de volume, que a densidade de energia de deformação de um sólido é essa. Essa é uma expressão geral para qualquer sólido num regime linear elástico, inclusive um sólido anisotrópico. Agora, considerando que o sólido é isotrópico, da equação constitutiva eu posso tirar uma relação entre essas componentes de tensão e deformação. A relação é tal que, por exemplo, a deformação longitudinal na direção de x tem essa expressão em termos das tensões normais em x, y e z, e, por exemplo, a distorção no plano xy é função só da tensão de cisalhamento no plano xy. Substituindo a equação constitutiva na expressão da densidade de energia de deformação, eu tenho essa expressão agora completamente em termos das componentes do estado de tensão. Só que essa expressão agora é limitada a materiais isotrópicos. E a expressão da energia de deformação é a integral desse termo sobre o volume do sólido. Essa é a expressão da energia de deformação para um sólido isotrópico linear elástico sujeito a um estado geral de tensões. O que eu vou fazer agora é particularizar essa expressão para problemas mais simples de barras, vigas e eixos. Vamos começar com o caso da barra, um sólido esbelto sujeito a tração uniaxial.
Nesse sólido, o estado de tensões fica resumido à tensão normal σxx, que é o esforço axial interno dividido pela área da seção transversal. As outras componentes do estado de tensão são zero. Nesse caso, a expressão da energia de deformação fica em função só dessa componente de tensão. Substituindo aqui a expressão da tensão normal em termos do esforço axial interno e da área, e substituindo a expressão do diferencial de volume pela área da seção transversal vezes o comprimento de um trecho infinitesimal da barra, eu tenho essa expressão para a energia de deformação de uma barra. Fica só em função do esforço axial interno do material e da área da seção transversal. E aqui eu vou fazer uma particularização da expressão da energia de deformação para o caso de vigas. Considera um trecho infinitesimal de comprimento dx de uma viga. A seção transversal pode ter um perfil arbitrário como esse, cuja largura varia com y. Um diferencial de área aqui pode ser escrito como essa largura da seção, b de y, vezes o diferencial de altura dy. E o diferencial de volume fica esse diferencial de área multiplicado pelo diferencial de comprimento. Vigas são sujeitas a dois tipos de tensão. Uma tensão normal, que depende do momento fletor da seção transversal, de acordo com essa expressão, e uma tensão de cisalhamento, que depende do esforço cortante na seção, de acordo com essa expressão. Nessas expressões, IZZ é o momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Z. QZP é o momento parcial de área em relação à qual a tensão de cisalhamento está sendo medida. B de Y é a largura da seção transversal e Y é um ponto arbitrário medido a partir da linha neutra da seção transversal. Nesse caso, a energia de deformação vai ter só esses dois termos, com as tensões normal e de cisalhamento na viga. Substituindo as expressões das tensões nessa integral, fica isso. Aqui eu posso trocar a integral sobre o volume por uma integral sobre dx e dA, e alguns desses termos são constantes sobre a área da seção transversal. O momento fletor, o momento de inércia e o módulo de elasticidade saem dessa integral em relação à área e sobra só a integral de y² em relação à área. E depois a integral de tudo isso em relação a x ao longo de todo o comprimento da viga. E o esforço cortante e o momento de inércia saem dessa integral e fica só a integral dessas duas grandezas geométricas em relação à área. E depois a integral de tudo isso em relação a x ao longo de todo o comprimento da viga. Essa integral de y² sobre a área é o momento de inércia da seção transversal, que vai cancelar esse quadrado aqui. E esse termo, que é puramente geométrico, pode ser simplificado um pouco. Aqui eu posso substituir o diferencial de área pela largura da seção vezes o diferencial de altura da seção dy. Esse b de y cancela com esse quadrado, e essa integral fica a integral desse termo geométrico ao longo da altura da seção transversal da viga. Vou criar esse termo aqui, de x, que é essa integral dividida pelo quadrado do momento de inércia da seção transversal. Veja que psi de x é uma grandeza puramente geométrica, depende somente da geometria da viga e não do material de que ela é feita, nem dos esforços internos. Substituindo tudo isso na expressão da energia de deformação, a gente chega nessa expressão para a energia de deformação em vigas. A gente pode seguir uma dedução similar à que eu fiz aqui para a base vigas, e dá para mostrar que a energia de deformação em eixos fica uma expressão assim. Fica a integral sobre o comprimento do eixo, do quadrado do momento torsor interno, dividido pelo módulo desses elementos do material do eixo, e pelo momento polar de inércia da seção transversal. Mas eu quero voltar um pouco na expressão da energia de deformação de vigas para fazer um comentário sobre a magnitude desses dois termos. O que eu vou fazer aqui é mostrar que essa parcela de energia de deformação de vigas, a parcela da energia de deformação devido ao esforço cortante, é desprezível em relação à parcela da energia de deformação devido ao momento fletor. Para essa demonstração, eu vou considerar um caso particular de uma viga engaçada livre, sujeita a uma carga F na extremidade livre, e uma seção transversal retangular de largura B e altura H. Mas você pode chegar à mesma conclusão para vigas diferentes. O momento parcial de área dessa seção transversal tem essa expressão. Você pode ver uma dedução disso na página 30 da apostila. Mas é um polinômio quadrático em relação a y. O momento de inércia da seção em relação ao eixo z é 1/12 da base vezes a altura ao cubo. E nesse caso a largura da seção transversal é constante em relação a y e igual a b. O momento fletor e esforço cortante nessa viga tem essa expressão. Substituindo tudo isso na expressão da energia de deformação da viga, integrando ao longo do comprimento L,
a energia de deformação vai ser uma expressão longa em função de L, de B e de H e dos modos de elasticidade G e E do material da viga. Mas o que eu quero mostrar aqui é a razão entre esses dois termos. A razão entre a contribuição do esforço cortante para a energia de deformação da viga e a contribuição do momento fletor para a energia de deformação da viga. Eu chamei essa razão de R. Substituindo e simplificando os resultados dessas integrais, essa razão R dá isso. Veja que ela depende do comprimento, largura e altura da viga e também das propriedades do material da viga. Mas dá para ver diretamente que conforme o comprimento da viga aumenta, essa razão vai ficando rapidamente muito pequena. Para vigas longas, a contribuição do esforço cortante para a energia de deformação da viga é pequena em relação à contribuição do momento fletor. Esse gráfico está mostrando essa razão para várias combinações e dimensões da viga. Veja que o gráfico está em escala log-log. Para uma viga cujo comprimento é igual à altura da seção transversal, que é uma viga bem curta, a contribuição do esforço cortante já é só uma pequena fração da contribuição do momento fletor. E para uma viga de 7 a 10 vezes mais longa do que a altura, essa razão já fica milhares de vezes menor. Tudo isso independentemente da seção transversal ser larga ou estreita. Mas veja que toda a nossa teoria de viga já é baseada na hipótese de vigas esbeltas. Nossa equação diferencial para viga já assume que as vigas são bem mais longas do que altas ou largas. Então, para as vigas esbeltas que nós já estamos considerando, é razoável desprezar a contribuição de esforço cortante na energia de deformação de vigas. Daqui para frente, essa expressão da energia de deformação de vigas que nós vamos considerar. Agora que a gente tem expressões para energia de deformação de barras, vigas e eixos, a gente pode usar essas expressões no contexto do princípio de conservação de energia para resolver problemas. Há várias formulações diferentes baseadas no princípio de conservação de energia. O que eu vou mostrar aqui é o chamado princípio das forças virtuais. A ideia do princípio das forças virtuais é que nós vamos tomar um sistema sujeito a certos carregamentos e imaginar o que aconteceria com esse sistema em termos de variação de energia se um novo carregamento externo fosse aplicado. O sistema inicialmente já está em equilíbrio estático. O trabalho imposto sobre o sistema devido às cargas originais já causou deformação plástica, de forma que a energia de deformação armazenada no sistema nessa situação carregada é igual ao trabalho das forças externas. O que a gente vai fazer é só imaginar o que aconteceria, qual seria a variação do trabalho imposto se uma nova força fosse aplicada num certo ponto e qual seria a variação de energia de deformação em relação à energia de deformação já armazenada no sistema. É por isso que esse método é chamado de princípio das forças virtuais, porque a gente não vai aplicar uma carga nova, é só imaginar o que aconteceria se uma nova força, uma força virtual, fosse aplicada. E aí comparar a variação do trabalho virtual causado por essa força virtual com a variação de energia de deformação adicional. Para fazer essa comparação, a gente precisa estabelecer um sistema auxiliar para medir o efeito da aplicação de uma carga virtual. O sistema auxiliar tem as seguintes características. Ele tem as mesmas vinculações do sistema real. Então, veja nesses exemplos. O sistema auxiliar, para aplicar o princípio das forças virtuais nessa viga engaçada livre, é também uma viga engaçada livre. E nessa viga biapoiada, o sistema auxiliar é uma viga biapoiada. Segundo, que o sistema auxiliar não tem nenhum dos carregamentos do sistema real. Veja que aqui não aparece o carregamento distribuído, nem os momentos concentrados, nem as forças concentradas. E por último, o sistema auxiliar tem um carregamento virtual compatível com a grandeza cinemática que se deseja determinar. Nesse primeiro problema, eu quero determinar a flecha do ponto B da viga. Para isso, o sistema auxiliar contém uma carga vertical no ponto B. Já nesse outro problema, eu quero determinar a rotação do ponto C. Para isso, o sistema auxiliar contém um momento fletor concentrado no ponto C. Aqui eu vou ilustrar a ideia por trás do princípio das forças virtuais usando uma barra. Aqui a gente tem uma barra sem cargas externas, cuja energia de deformação é zero. Quando a gente aplica uma carga externa no ponto B se desloca uma certa quantidade UB. Se o sistema está em equilíbrio estático, o trabalho inserido no sistema por essa força externa F é igual à energia de deformação armazenada nessa barra. O que o princípio das forças virtuais propõe é: imagine que eu aplique agora sobre o sistema que já está em equilíbrio estático uma carga virtual F barra. Devido a F barra, a barra pode sofrer um deslocamento adicional ΔU
em relação à posição de equilíbrio, que até esse ponto é um deslocamento arbitrário desconhecido. Mas a variação ΔW do trabalho inserido na barra em relação ao trabalho real W deve ser igual à variação ΔU da energia de deformação da barra. A variação do trabalho inserido pela força virtual F barra é a força F barra vezes o deslocamento virtual ΔU do ponto de aplicação da carga. Como o ΔU é arbitrário, eu posso escrevê-lo como uma proporção do deslocamento real do ponto B. Agora, a variação do trabalho virtual passa a ser em função dessa constante de proporcionalidade μ, que é uma incógnita. Para aplicar o princípio de conservação de energia, agora eu posso determinar, eu só preciso determinar uma expressão para a variação da energia de deformação devido a cargas virtuais. Considera um trecho de uma barra em equilíbrio estático depois da aplicação de um esforço axial interno real, Nx e x. Um estado de tensão e deformação reais, σxx e εxx, vão se desenvolver e a relação entre eles é essa. Agora eu quero determinar o efeito da aplicação de um esforço axial virtual Nx barra de x. A deformação virtual ΔExx devido a Nx barra pode ser escrita como uma proporção da deformação real εxx, que fica então essa expressão. A variação da energia de deformação na barra é a integral sobre o comprimento do esforço axial interno virtual vezes a deformação virtual. Substituindo essa expressão nessa integral, fica assim. A constante de proporcionalidade μ é uma constante, então sai da integral, e a variação da energia de deformação numa barra devido a uma carga virtual axial fica assim. Depende do esforço axial interno do sistema real, do esforço axial interno do sistema virtual, das propriedades do material e da área da barra, e também da constante de proporcionalidade μ, que é desconhecida. E o trabalho virtual nós vimos que tem essa expressão. Veja esse exemplo. Aqui a gente tem uma barra engaçada livre sujeita a uma carga F na extremidade livre. O esforço axial interno nessa barra é uma constante igual a mais F na barra inteira. Aqui eu quero usar o princípio das forças virtuais para determinar o deslocamento do ponto B dessa barra, localizado aqui em x igual a LB. Para isso eu preciso criar um sistema auxiliar que deve ter três características. Primeiro, tem as mesmas vinculações da barra engaçada livre. Segundo, não tem nenhum dos carregamentos do sistema real. E terceiro, tem um carregamento compatível com a grandeza cinemática que eu quero determinar. Aqui eu quero determinar o deslocamento horizontal do ponto B, então aplico uma força horizontal virtual no ponto B. Você pode resolver essa barra isostática agora e vai ver que o esforço axial interno virtual Nx barra tem essa expressão. É uma constante igual a mais F barra entre 0 e LB, e é zero no restante da barra. A variação do trabalho devido à força virtual F barra tem essa expressão. É a força virtual F barra vezes o deslocamento virtual do ponto B, que como é uma grandeza arbitrária, pode ser escrito como uma proporção μ do deslocamento real do ponto B. E aqui está a expressão da variação da energia de deformação da barra. Substituindo aqui a expressão dos esforços internos real e virtual, eu preciso dividir essa integral em duas partes, porque o esforço axial Nx barra é descontínuo. Ele tem duas expressões diferentes ao longo do intervalo de integração. Para x entre 0 e LB, o esforço axial virtual é F barra e o esforço axial real é F. Para x entre LB e L, o esforço axial virtual é zero, então essa segunda integral dá zero. Resolvendo essa integral para x de 0 a LB, dá essa expressão. Segundo o princípio de conservação de energia, a variação do trabalho ΔW é igual à variação de energia de deformação ΔU. Substituindo essas duas expressões nessa igualdade, μ e F barra se cancelam e sobra essa expressão para o deslocamento do ponto B. Veja que isso é mesmo o deslocamento do ponto x igual a LB dessa barra engaçada livre. A gente poderia aplicar a teoria técnica para resolver essa barra e acharia esse resultado. Mas aqui nós conseguimos resolver isso sem ter que resolver a equação diferencial de deslocamento de barras, só usando a expressão dos esforços internos. Nesse exemplo a gente tem uma viga engaçada livre sujeita a uma carga na extremidade livre. Devido a essa carga, esse ponto B vai tanto se deslocar verticalmente, que é a flecha do ponto B, quanto vai rotacionar uma quantidade θzB, que é a derivada da flecha naquele ponto. Aqui eu quero usar o princípio das forças virtuais para determinar essa rotação do ponto B dessa viga, θzB. A distribuição do momento fletor nesse sistema real é essa.
O momento fletor varia linearmente com x. O sistema auxiliar para determinar a rotação do ponto B é esse. Ele tem a mesma vinculação e nenhum dos carregamentos do sistema real, e tem um carregamento compatível com a grandeza cinemática que eu quero determinar. Como eu quero determinar a rotação do ponto B, o carregamento compatível, que resulta numa rotação do ponto B, é um momento fletor como esse. E a gente pode resolver essa viga isostática e vai ver que o momento fletor virtual mz barra nesse sistema auxiliar é uma constante igual a menos mzb barra na viga inteira. O trabalho virtual devido a mzb barra tem essa expressão. Ele é o momento virtual aplicado vezes a rotação virtual do ponto B, que pode ser escrita como uma proporção da rotação real do ponto B. A variação da energia de deformação em vigas tem essa expressão. Eu substituí aqui as expressões dos momentos fletores real e virtual, e essa integral sobre x resulta nessa expressão. Aplicando o princípio da conservação de energia, agora substituindo as expressões para o trabalho virtual e a variação da energia de deformação, o momento fletor virtual e a constante μ se cancelam, e sobra só a expressão para a rotação do ponto B. De novo, esse é um resultado conhecido. A gente pode resolver essa viga engaçada livre com a teoria técnica de vigas e vai ver que a rotação da extremidade livre dá isso mesmo. Mas aqui eu achei essa grandeza cinemática sem fazer isso, só conhecendo a expressão do momento fletor, que é bem mais fácil de achar. Uma observação importante aqui é que o resultado aqui está expresso na direção do carregamento virtual aplicado. Esse resultado está indicando uma rotação positiva no sentido em que eu coloquei o momento fletor virtual mzb barra. Isso quer dizer um ângulo no sentido horário. Veja que, na verdade, o ângulo de deflexão da viga em B é negativo. Imagine como essa viga vai se defletir devido à carga F. Ela vai se defletir com a flecha inteiramente negativa, e se a gente olhar o ângulo de rotação θ, que é a tangente dessa curva, ele também é negativo ao longo da viga inteira. Então o ângulo em B é negativo, mas aqui ele está positivo, porque está sendo calculado no sentido do momento aplicado. Fora isso, não tem nada de muito novo no método. Agora eu vou só ilustrar a montagem do sistema auxiliar para alguns exemplos, mas a solução do problema em si não tem nada de muito diferente. Primeiro considere esse sistema real. É uma viga biapoiada de comprimento L1 mais L2, sujeita a uma carga uniformemente distribuída Q0. A dificuldade aqui é que essa viga é composta por duas seções com propriedades diferentes. A primeira parte tem um certo módulo de elasticidade e momento de inércia, e a segunda parte tem um módulo de elasticidade e momento de inércia diferentes. A gente não consegue resolver essa viga diretamente pela teoria técnica de vigas, porque essa equação diferencial assume que o material e o momento de inércia da seção transversal da viga são constantes. O momento fletor ao longo dessa viga tem essa expressão, que não depende do material e da geometria da seção. E agora eu vou mostrar como seriam os sistemas auxiliares para determinar grandezas cinemáticas diferentes para essa viga. Primeiro, o sistema auxiliar para determinar a flecha do ponto B. O sistema auxiliar tem a mesma vinculação do sistema real e não tem o carregamento Q0 e tem uma carga compatível com a grandeza cinemática que eu quero determinar. Aqui é uma carga vertical no ponto B, porque eu quero determinar a flecha do ponto B. O momento fletor nesse sistema auxiliar tem uma expressão assim, descontínua. Ele tem uma certa expressão entre 0 e L1, e uma expressão diferente entre L1 e L1 mais L2. O trabalho virtual introduzido pela força FYB barra tem essa expressão, aqui escrito como uma proporção μ da deflexão real do ponto B. E a energia de deformação da viga é dada por essa integral. Aqui eu dividi o intervalo de integração em 2, porque o momento fletor tem expressões diferentes entre 0 e L1, e entre L1 e L1 mais L2. E também porque as propriedades da viga também são diferentes nesses dois intervalos. Aí é só resolver essa integral e igualar a expressão do trabalho virtual, e daqui sai a flecha do ponto B. Agora, o sistema auxiliar para determinar a rotação do ponto A. A carga compatível com a grandeza que eu quero determinar agora é o momento virtual concentrado no ponto A, mZA barra. O momento fletor virtual nessa viga agora é essa expressão, também contínua na viga inteira. O trabalho virtual introduzido pelo momento mZA barra é esse, aqui escrito como uma proporção μ da rotação real do ponto A.
A energia de deformação é dada por essa integral. Agora, tanto o momento fletor real quanto o momento fletor virtual têm expressões contínuas na viga inteira, em todo o intervalo de integração. Mas mesmo assim eu preciso dividir o intervalo de integração em dois, porque o módulo de elasticidade e o momento de inércia da viga mudam dentro desse intervalo. Aí é só resolver essa integral e aplicar o princípio de conservação de energia para determinar a rotação do ponto A. E por fim, como seria o sistema auxiliar para determinar a flecha do ponto D? A carga virtual para determinar VD é uma força concentrada em D. O momento fletor virtual devido a FYD barra é essa expressão descontínua. O trabalho virtual pode ser escrito como uma proporção μ da deflexão do ponto D vezes a carga virtual FYD barra, e a variação da energia de deformação tem essa expressão. Veja que aqui é necessário dividir o intervalo de integração em três partes. Isso porque entre A e B e entre B e C, a viga tem propriedades diferentes. E também porque entre A e D e entre D e C, o momento fletor virtual tem expressões diferentes. Agora é só resolver essa integral e aplicar o princípio da conservação de energia, e daqui vai sair a deflexão do ponto D. Os problemas que nós resolvemos até agora têm em comum que eles são todos isostáticos. Eles são fáceis de resolver pelo princípio das forças virtuais, porque a gente só precisa das expressões dos esforços internos no sistema real e virtual. E como os problemas são isostáticos, essas expressões são fáceis de achar usando equações diferenciais mais simples do que aquelas da teoria técnica. Problemas hiperestáticos trazem uma dificuldade para a aplicação do princípio das forças virtuais. A dificuldade aqui é que, mesmo que a gente precise só da expressão dos esforços internos e não das expressões das grandezas cinemáticas, a gente não tem escolha, é necessário resolver o problema usando essas equações diferenciais de ordem maior, porque o problema é hiperestático. Mas isso torna o método inútil, porque quando a gente resolver essa equação diferencial, a gente vai ter acesso à expressão das grandezas cinemáticas em qualquer ponto do sólido, não precisa mais aplicar o princípio das forças virtuais para achar isso. Uma forma de contornar essa limitação é substituir o sistema hiperestático por um sistema isostático. Veja um exemplo disso para essa viga com 3 apoios. A ideia aqui é trocar essa viga por um sistema como esse, em que eu substituo um dos apoios por uma carga que até esse momento é desconhecida. Eu vou fazer isso com o apoio do meio, mas você pode trocar qualquer um dos apoios, qualquer uma das restrições, de forma que o sistema fique isostático. Agora eu posso resolver esse problema isostático pelo princípio das forças virtuais, para achar qual é o deslocamento do ponto B. Se eu impuser que o deslocamento do ponto B é zero, então a carga RYB nesse problema isostático é igual à carga aplicada por esse apoio nesse sistema hiperestático. É igual à carga necessária para que esse ponto B corresponda à presença de um apoio fixo. Você pode resolver esse problema e vai ver que a carga necessária para que a flecha do ponto B seja zero é 5/8 de Q0L. Então resolver esse problema isostático é igual a resolver esse problema hiperestático agora. Agora que eu tenho um problema isostático, é fácil determinar a expressão do momento fletor nessa viga e depois aplicar o princípio das forças virtuais para determinar a deflexão ou rotação em qualquer ponto dessa viga hiperestática, sem ter que resolver a viga hiperestática e sem ter que resolver uma equação diferencial de ordem alta como essa. A única coisa que a gente precisou fazer foi tornar a viga isostática e aplicar um passo adicional do princípio das forças virtuais para determinar essa carga. É uma forma de resolver problemas hiperestáticos pelo princípio das forças virtuais.